Muito bem, vamos falar sobre uma ferramenta que, silenciosamente, comanda grande parte dos bastidores de muitos dos seus aplicativos favoritos, o Jenkins. Se você trabalha com tecnologia, provavelmente já ouviu esse nome várias vezes. Mas afinal, o que ele realmente faz? E por que é tão importante? Vamos entender isso de forma simples e prática. Você conhece aquela sensação de abrir um aplicativo e perceber que um novo recurso apareceu funcionando perfeitamente? Ou então notar que aquele bug irritante que existia ontem simplesmente desapareceu hoje? Isso não é mágica. Essa entrega rápida, contínua e estável acontece graças a mecanismos de automação, e muitas vezes o Jenkins é a ferramenta responsável por isso, trabalhando constantemente nos bastidores. A era do caos manual. Para entender por que o Jenkins é tão importante, precisamos voltar um pouco no tempo, para uma época em que grande parte do processo de entrega de software era manual. Imagine o seguinte cenário. Um desenvolvedor termina de escrever um código e, a partir daí, começa uma sequência complicada de tarefas. Alguém precisava copiar arquivos manualmente. Outra pessoa executava os testes. E, por fim, alguém publicava o código nos servidores de produção torcendo para que nada desse errado. Era um processo lento, cansativo, arriscado e extremamente propenso a erros humanos. Um simples erro de digitação podia derrubar sistemas inteiros. Cada implantação se tornava uma operação delicada, capaz de gerar prejuízos financeiros, atrasos e perda de confiança dos usuários. Como o Jenkins muda esse cenário? O Jenkins transforma esse processo manual em algo automatizado, confiável e repetível. Em vez de depender de tarefas feitas manualmente, tudo passa a funcionar de maneira rápida, segura e automatizada. No mundo do desenvolvimento de software, o Jenkins se tornou uma das principais ferramentas de automação. Podemos imaginá-lo como o diretor de uma fábrica digital, coordenando cada etapa da linha de produção do software. Em sua essência, o Jenkins é um servidor de automação open source. Sua principal função é automatizar tarefas repetitivas que antes eram feitas manualmente pelos desenvolvedores, como compilar código, executar testes, identificar bugs, realizar builds e implantar aplicações. O Jenkins automatiza todo o pipeline de entrega de software do início ao fim. O Jenkins é totalmente gratuito e mantido por uma enorme comunidade global de desenvolvedores que contribuem constantemente com melhorias e novos recursos. Por ser desenvolvido em Java, ele pode ser executado em praticamente qualquer sistema operacional, incluindo Linux, Windows, MacOS e Unix. O maior diferencial do Jenkins é seu sistema de plugins. Existem milhares de plugins disponíveis, permitindo integração com praticamente qualquer ferramenta do mercado, como GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, Maven, Selenium, AWS, Azure DevOps, entre muitas outras. Isso transforma o Jenkins em um verdadeiro hub central de automação. Agora que entendemos o que é o Jenkins, vamos falar sobre como ele funciona na prática dentro do conceito de CI/CD. CI/CD significa integração contínua, Continuous Integration. Entrega contínua, Continuous Delivery. Ou implantação contínua, Continuous Deployment. O objetivo é criar um fluxo totalmente automatizado que transforme o código desenvolvido em uma aplicação funcionando em produção, sem necessidade de intervenção manual. Tudo começa quando o desenvolvedor envia código para um repositório, como o GitHub. Esse evento dispara automaticamente uma notificação chamada webhook, avisando o Jenkins que existe novo código disponível. A partir disso, o Jenkins baixa o código, realiza a compilação da aplicação, executa testes automatizados, valida o ambiente. Se tudo estiver correto, realiza o deploy automaticamente. Todo esse processo pode acontecer em poucos minutos. Para suportar grandes equipes e múltiplos projetos, o Jenkins utiliza uma arquitetura chamada mestre-agente. É aqui que entra o brilhante modelo de agente-mestre. O servidor mestre funciona como o cérebro da operação. Ele é responsável por controlar os pipelines, gerenciar os jobs, organizar as execuções, fornecer a interface web. Os agentes executam o trabalho pesado: builds, testes, deploys, processamento paralelo. Esses agentes podem ser servidores Linux, máquinas Windows, ambientes MacOS, ou até containers Docker. Essa arquitetura permite alta escalabilidade e processamento simultâneo de múltiplas tarefas. Jenkins File.
Toda a automação do Jenkins é definida através de um arquivo chamado Jenkins File. Esse arquivo funciona como o projeto completo do pipeline. Nele são descritas todas as etapas do processo, como build, testes, validações, deploy, integrações, notificações. O Jenkins File fica armazenado junto ao código da aplicação, permitindo que toda a equipe acompanhe alterações, revise processos e mantenha versionamento do pipeline. Ferramentas como o Jenkins não apenas aceleram a entrega de software. Elas também liberam os desenvolvedores das tarefas repetitivas e mecânicas, permitindo que foquem no que realmente importa. Resolver problemas complexos. Criar soluções inovadoras. Desenvolver novas funcionalidades. Construir tecnologias cada vez melhores. Ao automatizar a linha de produção do software, o Jenkins ajuda equipes do mundo inteiro a desenvolver aplicações modernas com velocidade, qualidade e eficiência. Hoje vamos desvendar o segredo de como as maiores empresas de tecnologia do mundo conseguem lançar novos recursos em uma velocidade impressionante. A resposta está em uma plataforma extremamente poderosa, e vamos explicar tudo para você. O Azure DevOps. Vamos começar com algo que, honestamente, parece pura mágica, mas eu prometo que acontece todos os dias. Sério, pense nisso. Você está navegando pelo seu aplicativo favorito e, de repente, um novo recurso aparece. Sem processos de atualização complicados, sem tempo de inatividade. Como é possível que essas empresas gigantes implementem mudanças para milhões de pessoas em apenas alguns minutos? Parece impossível, não é? Bem, é isso que vamos desvendar. Qual é o segredo? Não é nenhuma mágica mirabolante. Na verdade, é um conjunto integrado de ferramentas muito inteligentes, todas criadas para uma única finalidade: fazer as coisas acontecerem de forma rápida e eficiente. Por trás de toda essa velocidade existe uma solução única e poderosa que integra todo o processo de desenvolvimento de software. E essa solução é o Azure DevOps. Vamos aos detalhes e entender exatamente como isso funciona, parte por parte. O que é o Azure DevOps? O que é isso realmente? Bem, em sua essência, o Azure DevOps é a plataforma completa da Microsoft para criar e entregar software com extrema rapidez. Mas não pense nele apenas como uma ferramenta. É mais como uma bancada de trabalho completa para uma equipe de desenvolvimento de software. Ele possui todos os recursos especializados necessários para planejar, desenvolver, testar e entregar aplicações. Para realmente entender o que o torna tão poderoso, precisamos analisá-lo em detalhes. Azure DevOps é basicamente construído sobre 3 pilares principais. Pilar 1, CI/CD. Isso significa integração contínua e entrega contínua. Pense nisso como um mecanismo de automação de toda a operação. No Azure DevOps, isso é gerenciado por algo chamado Azure Pipelines. E o mais legal é que ele não se importa com o que você está criando, um aplicativo Node.js, um enorme cluster Kubernetes, o que for. Então, a integração contínua, a parte de CI, consiste em pegar o código de todos os diferentes desenvolvedores e compilá-lo e testá-lo automaticamente. Em seguida, a parte de CD, a implantação contínua, pega esse código testado e validado e o envia automaticamente para os usuários. Este é o segredo de toda aquela coisa de aplicativos em minutos que estávamos falando. Segundo pilar, controle de versão. E é aí que o Azure Repos entra em cena. Quer dizer, você não pode ter uma equipe de pessoas trabalhando no mesmo código sem alguma maneira de gerenciar todas as alterações, certo? Seria um caos. Azure Repos oferece repositórios Git privados ilimitados. É basicamente o livro de histórico super detalhado do seu código. Ele rastreia cada pequena alteração, permitindo que as pessoas trabalhem em coisas diferentes ao mesmo tempo sem atrapalhar umas às outras. E isso é enorme. É uma rede de segurança. Se algo der errado, você pode simplesmente reverter para uma versão que funcionava. E isso nos leva ao nosso terceiro e último pilar, o acompanhamento de projetos. Porque, sejamos sinceros, você pode ter a melhor automação do mundo, mas se sua equipe for uma bagunça, não importa. É aqui que o Azure Boaz entra em cena. Ele oferece ferramentas como quadros Kanban e Backlog Scrum para gerenciar todo o trabalho. É literalmente o sistema nervoso central de toda a equipe. Garantindo que todos saibam exatamente o que precisa ser feito, quem está fazendo e em que pé está o projeto. Vamos recapitular.
Temos nosso mecanismo de automação, nosso gerenciador de código e nosso planejador de trabalho. Agora, vamos juntar tudo e ver como esses três pilares funcionam em harmonia para pegar uma pequena linha de código e transformá-la em um recurso real que as pessoas podem usar. Na verdade, todo o objetivo, toda a filosofia, está perfeitamente capturada nesta ideia e do commit do código à produção, tudo automatizado. Esse é o sonho, certo? Essa é a promessa do DevOps. Trata-se de substituir aqueles passos manuais lentos, desajeitados e propensos a erros, com um fluxo de trabalho rápido, confiável e totalmente automatizado. Mas como é essa jornada automatizada na prática? Bem, tudo começa com o primeiro passo. Um desenvolvedor escreve um código e o envia para os repositórios do Azure. Esse é o gatilho. No instante em que isso acontece, pronto, o Azure Pipelines entra em ação para o segundo passo, ele compila automaticamente o aplicativo e executa milhares de testes num piscar de olhos. Se tudo estiver correto e aprovado, passamos para o terceiro passo, e a implantação automatizada. O código é enviado para a nuvem, para servidores locais, onde ele precisar estar. E assim, chegamos ao quarto passo. O novo recurso está em produção para os usuários verem. E a parte mais incrível é que todo esse processo, do início ao fim, pode acontecer em apenas alguns minutos. Mas vamos falar sobre o porquê. Por que tudo isso é importante para você agora? Bem, tudo isso diz respeito ao futuro de como o software é desenvolvido. Veja bem, a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, e a automação é o que impulsiona essa velocidade. Saber usar plataformas como o Azure DevOps não é mais uma habilidade de nicho, um diferencial. Está se tornando fundamental. Como diz nosso material de origem, se você quer dominar o DevOps, é por aqui que você começa. É um conhecimento praticamente essencial para qualquer pessoa que desenvolva aplicativos modernos ou simplesmente trabalhe com tecnologia hoje em dia. Pense nisso. O poder de transformar uma ideia da sua cabeça em um produto funcional que milhões de pessoas podem usar em uma velocidade incrível não é mais ficção científica. É real e é impulsionado por ferramentas como o Azure DevOps. Os antigos obstáculos simplesmente desapareceram. A automação chegou. Então, a única pergunta que resta é: o que você vai construir com ela? Deixe-me falar um pouco sobre o Argo Workflows. O Argo Workflows é um mecanismo de fluxo de trabalho nativo para containers, utilizado para orquestrar tarefas no Kubernetes. Em outras palavras, ele permite criar e executar fluxos de trabalho avançados inteiramente dentro do seu cluster Kubernetes. O Argo Workflows possui uma série de recursos que o diferenciam de outras ferramentas similares. Entre eles, estão uma interface de usuário completa, suporte nativo a artefatos, permitindo baixar, transportar e enviar arquivos durante a execução. Modelos e capacidade de composição para definir e reutilizar fluxos de trabalho, histórico nativo para auditoria de execuções atuais e agendadas, e uma API REST completa. Além disso, o Argo Workflows conta com mecanismos robustos de retentativas para garantir confiabilidade e é altamente escalável, sendo capaz de gerenciar milhares de pods e fluxos de trabalho em paralelo. Muitas organizações renomadas, tanto na academia quanto na indústria, utilizam o Argo Workflows para aplicações como aprendizado de máquina, ETL, processamento de dados e pipelines de CI e CD. O projeto é totalmente open source e faz parte da Cloud Native Computing Foundation, CNCF, como um projeto em incubação. Vamos entender dois conceitos básicos do Argo Workflows. O primeiro é o workflow, fluxo de trabalho, que define e executa os processos. O segundo é o Workflow Template, modelo de fluxo de trabalho, que é uma definição persistida no cluster. Você pode utilizar modelos de fluxo de trabalho de duas formas: enviando-os como um todo, caso sejam usados com frequência, ou utilizando-os como bibliotecas dentro do cluster, onde partes reutilizáveis ficam armazenadas e podem ser referenciadas durante a execução. Vou mostrar como é simples gerenciar artefatos com o Argo Workflows. À esquerda, temos a interface do Argo, e à direita, um terminal. Ambos leem e escrevem no Kubernetes, exibindo as mesmas informações. Neste fluxo de trabalho, temos duas etapas, uma chamada gerar artefato e outra chamada consumir artefato. Na primeira etapa, geramos um arquivo e, na etapa seguinte, utilizamos esse mesmo arquivo. Observe que basta informar ao Argo que desejamos salvar o arquivo na primeira etapa e utilizá-lo na segunda. O Argo Workflows automaticamente disponibiliza esse arquivo na etapa seguinte, permitindo acessá-lo no container como qualquer arquivo local.
Neste exemplo, apenas transferimos um artefato de uma etapa para a outra. No entanto, também é possível baixar e enviar arquivos para provedores de nuvem, como Amazon S3 e Google Cloud. Ao final da execução, podemos verificar que o fluxo de trabalho foi concluído com sucesso. A primeira etapa gerou o arquivo, e a segunda conseguiu acessar e exibir seu conteúdo. Para a segunda demonstração, vamos explorar os recursos de modelo do Argo. Aqui temos uma lista de modelos de fluxo de trabalho. Como mencionado anteriormente, esses modelos são definições persistidas no cluster e podem ser utilizadas por fluxos de trabalho em execução ou enviadas individualmente. O modelo de fluxo de trabalho exibido aceita um parâmetro de texto e o imprime. Vamos criar esses modelos em nosso cluster. Podemos verificar se foram criados corretamente acessando a aba de modelos na interface do Argo. Agora, vamos criar um fluxo de trabalho que faz referência a um desses modelos. Observe que podemos chamar o modelo diretamente e passar os parâmetros necessários. Após o envio, podemos ver que o fluxo de trabalho utilizou corretamente a definição persistida no cluster. Nesta demonstração, exploramos apenas uma pequena parte dos diversos recursos disponíveis no Argo Workflows. Para conhecer mais funcionalidades e exemplos, recomendamos visitar o site oficial, o repositório no GitHub, o blog e também participar da comunidade no Slack. Muito obrigado! Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um pouco sobre o Spinnaker. Também estou curioso de saber como ele funciona. Bora lá, começar o vídeo? O que é o Spinnaker? O Spinnaker é uma plataforma de entrega contínua multinuvem para liberar alterações de software. Ele foi projetado para aumentar a velocidade das entregas e reduzir os riscos associados à atualização de aplicações. O Spinnaker é utilizado em produção por milhares de organizações em todo o mundo para automatizar seus processos de entrega de software. Desenvolvedores, testadores e SREs utilizam a plataforma para implantar centenas de mudanças por dia. O Spinnaker é apoiado por uma grande comunidade, incluindo a AWS, Google, Azure, Oracle, SAP, Cisco, Netflix e muitas outras empresas. O Spinnaker é um projeto da Linux Foundation e da CD Foundation, que conduzem iniciativas relacionadas ao roadmap e às estratégias da plataforma. O Spinnaker é uma plataforma gratuita e de código aberto para entrega contínua de software. Foi originalmente desenvolvida pela Netflix e posteriormente expandida pelo Google. Ele foi projetado para funcionar com Kubernetes, Google Cloud, AWS, Azure, Oracle Cloud e outras plataformas de nuvem. O Spinnaker foi desenvolvido pela Netflix como sucessor do Asgard, uma ferramenta criada internamente pela empresa. A plataforma foi lançada sob a licença Apache 2.0 em 16 de novembro de 2015 e, desde então, foi adotada por diversas empresas de tecnologia. Vamos ver algumas empresas que utilizam o Spinnaker. Entre elas estão a Avast, Box, Airbnb, Google, Netflix, Mulesoft e muitas outras grandes organizações. Atualmente, praticamente todas as grandes empresas que trabalham com entrega contínua utilizam o Spinnaker em seus processos. Você pode utilizar o Spinnaker em seu pipeline de CD para realizar implantações automatizadas. O Spinnaker pode se integrar com praticamente qualquer ferramenta de CI/CD presente em seu ambiente. Ele complementa ferramentas de integração contínua, como Jenkins e Travis CI, orquestrando todo o pipeline de implantação. Isso inclui a execução das ferramentas de CI, a obtenção dos artefatos gerados por elas e a implantação do pacote final nos ambientes de destino. Os benefícios do Spinnaker incluem integração contínua, monitoramento, interface de linha de comando, CLI, interface administrativa para configuração e implantação, notificações por e-mail, HipChat e SMS, controle de acesso baseado em funções. Além disso, ele facilita a criação e a modificação de pipelines de implantação por meio de uma interface visual.
A configuração dos pipelines permite automatizar a implantação da infraestrutura sem a necessidade de gerenciar recursos manualmente. Todos esses benefícios podem ser obtidos utilizando o Spinnaker. Depois de um pouco de aprendizado, vamos conhecer como é o Spinnaker. Neste vídeo, vamos realizar uma operação simples de implantação usando um pipeline do Spinnaker. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada no painel do projeto para um aplicativo de exemplo. Em resumo, este painel oferece uma perspectiva de quais regiões um conjunto de aplicativos está implantado e quando foram implantados pela última vez. Também posso visualizar quando os pipelines mais recentes foram executados. Essas informações são excelentes para gerenciar aplicativos à medida que eles transitam de ambientes de teste para produção. Os painéis são totalmente configuráveis e podem conter um ou mais aplicativos distribuídos em várias contas. Isso é algo que anteriormente não era possível. Vamos dar uma olhada na tela do cluster. Ela fornece uma visão geral de todos os grupos de servidores em um aplicativo, agrupados por região, pilha e conta. Você pode executar ações nos níveis de grupo de servidores e também em instâncias individuais. Essas ações incluem encerramento de instância, destruição de grupo de servidores, redimensionamento, lançamento de novos grupos de servidores. O pipeline que vamos executar consiste em 3 estágios configurados para serem executados em paralelo. O estágio de ABAKE produz a imagem da máquina mestre adequada para implantação. O estágio de deployment utiliza essa imagem da máquina e cria um grupo de servidores com um número específico de instâncias em uma região ou local determinado. Finalmente, o estágio de manual judgment oferece uma oportunidade para intervenção humana. O Spinnaker oferece mais de 16 estágios prontos para uso, desde integrações com Jenkins até processos de ABAKE e implantação, além de operações detalhadas em nível de instância e cluster. Também oferecemos suporte à execução de scripts personalizados. Vamos executar este pipeline. O Spinnaker oferece suporte a pipelines acionados automaticamente e também invocados manualmente. Como você pode ver, enquanto um pipeline está em execução, é possível obter informações detalhadas sobre exatamente o que está acontecendo. Se você voltar para o painel do projeto, verá que o pipeline em execução está sendo exibido. Ao acessar a tela do cluster, você pode visualizar um ícone azul pulsante que representa uma instância sendo iniciada. Esse ícone eventualmente desaparecerá e ficará verde quando a instância passar por todas as verificações de integridade. Nosso pipeline está quase concluído. A última etapa necessária é fornecer algumas instruções manuais sobre como devemos prosseguir. Vamos dar uma rápida olhada na tela do cluster para garantir que nossa nova instância esteja íntegra. Estou satisfeito. Vamos aprovar esta execução. Ficamos felizes que você tenha chegado até aqui e que esteja interessado no que criamos. Sinta-se à vontade para dar aquele like e se inscrever no canal.